Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os custos logísticos, né? E vamos focar um pouco sobre o custo com armazenagem. Então, como que funciona, quais são os itens que a compõem. Então, a composição dos custos logísticos, que a gente já viu, são vários custos envolvidos. Então, temos o custo com estoque, né, que é o custo com inventário, o custo com armazenagem, custo com transporte, nível de serviços com clientes, custo com embalagens, TI, tecnologia da informação, e custo com tributos, né? Mas os principais são com estoque, armazenagem, transporte e clientes. Por quê? Os outros estão interligados, né? Então, um custo com tecnologia da informação está interligado com os pedidos dos clientes, o nível de serviços ao cliente. O tributo está embutido em todos os demais custos. Então, eles estão, não conseguimos separar eles estão embutidos nas outras apurações. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o custo com armazenagem. Vamos dar um foco neste assunto, tá bom? Então aqui a gente tem os principais elementos do custo logístico. O custo com armazenagem, ele representa apenas 5% do total de custos logísticos, né? O que tem mais impacto é o custo com transporte e com estoque. Mas ele tem a sua relevância, né? Para fazer uma identificação, se é importante eu ter o meu armazém próprio, se eu vou alugar um espaço para ser o armazém da minha empresa, eu tenho que fazer a medição, né? Verificar os custos quanto a isso. Então, é nesse sentido que a gente faz essa apuração. Então, só relembrando que armazenar é disponibilizar o espaço físico, recursos e procedimentos necessários para que os materiais sejam acondicionados corretamente, evitando perdas e demora no fluxo logístico. Ou seja, então, o ato de armazenar é alocar corretamente os produtos dentro de um estabelecimento para que chegue até o consumidor final. O estoque, o custo com estoque, a gente está falando, né, qual que é a principal diferença? A gente sempre confunde estocagem com armazenagem, né? O custo com estoque, a estocagem, refere-se aos custos do produto. Então, aqueles que estão ligados diretamente ao produto. Então, meu produto saiu com defeito, então eu tive um custo quanto a isso. Depreciação do meu material que está parado lá no armazém, então é um custo do produto em si. Então, ele está ligado à fabricação e ao produto em si. A armazenagem, o custo de armazenagem, ele refere-se ao acondicionamento, ou seja, tudo que está relacionado a acondicionar, guardar esses materiais, esses produtos que estão parados momentaneamente até chegar ao consumidor final. Então, todo o custo com o aluguel do armazém, o custo com os equipamentos para movimentação, entra aqui também o custo com tecnologia da informação, com os sistemas, né, integrados que acontecem dentro dos armazéns, o custo com o pessoal que trabalha neste local. Então, em relação ao custo de armazenagem, são todos os custos que estão envolvidos para alocação, acondicionamento do produto, tá? E o custo com estoque, aí sim, é de cada produto em si. Então, o custo com armazenagem, geralmente a gente caracteriza ele como um custo fixo, ou seja, eu vou ter esse custo independente se eu tenho alta ou baixa demanda, e ele é um custo indireto, pois a gente tem uma obrigação contábil, eu tenho que pagar os meus funcionários, independente se eu tive muito pedido ou pouco pedido de cliente. Então, ele vai acontecer de qualquer forma. Então, para isso, a gente precisa ter um bom gerenciamento, né, dos itens que são armazenados, para que sempre ocorra a entrega mais rápida possível e tenha a movimentação interna dentro do armazém da melhor forma possível, evitando estoque parado e perda de capital. Então, a gente sabe que produto parado no estoque, ele está sendo desvalorizado. Enquanto ele não chega ao cliente, ele vai perdendo o seu valor.
Então, quanto mais tempo parado no estoque, mais perda de valor a gente tem, mais perda de lucro acontece. Então, um armazém eficiente é aquele que consegue conversar diretamente com o processamento de pedidos do cliente e fazer o acondicionamento e a entrega o mais breve possível até o consumidor final. Então, o custo com armazenagem, no que eu vou explicar aqui para vocês, de um conceito bem básico, né? Nós temos o custo de acondicionamento e o custo com a movimentação. Então, nós vamos verificar todos os itens que a gente pode utilizar para acondicionar os produtos estocados, né? Então, empilhadeira, pallets, né? Esses itens, até embalagens pode entrar nessa questão de custo com acondicionamento. E o custo de movimentação, aí sim, as empilhadeiras, pessoal para fazer a movimentação. Aqui também poderia entrar a questão do sistema. Então, são dois itens importantes que envolvem o custo com armazenagem. Então, o custo de acondicionamento, ele engloba tanto a questão do tudo que eu preciso para acondicionar os produtos, para deixar eles guardados momentaneamente. Então, o custo com aluguel, ele vai entrar nesse item. O custo com ativos de acondicionamento, ou seja, os materiais, as embalagens utilizadas para armazenar, acondicionar os produtos, geralmente são os pallets. Então, vamos pensar que no exemplo que eu vou dar aqui para vocês, nós estamos utilizando um armazém que utiliza pallet. Então, ele tem um custo, né? O pallet tem uma vida útil, tem um custo. A gente tem que estar sempre verificando a sua importância, né? Na hora de utilizá-lo, verificar se ele acondiciona a quantidade de produtos corretamente, se ele acondiciona a quantidade de caixas. Então, tem que ter toda essa estrutura. E a depreciação dele, né? Todo o material que a gente possui, ela vai perdendo seu valor ao longo do tempo. Então, a gente tem que prever essa depreciação. Então, a depreciação por exemplo, eu compro um carro hoje, custa 50 mil reais. A partir do momento que eu começo a rodar com esse carro, saio da concessionária, ele já vai perdendo seu valor. Eu não vou conseguir vender a 50 mil mais. Ele vai perdendo, vai tendo a sua desvalorização. E dentro das empresas a gente vai fazendo essa previsão, que é a depreciação dos ativos, né? Então, eu tenho que prever que eu tive um gasto, um investimento, um valor, mas ele vai perdendo esse valor ao longo do tempo. Então, eu tenho que fazer esse cálculo de depreciação. E aí nós temos uma formulinha aqui para auxiliar, né, para a gente conseguir entender. Então, eu tenho lá o custo de oportunidade dos ativos. Então, eu vou multiplicar a quantidade de pallets utilizadas para acondicionar um determinado produto, vezes o valor do pallet, vezes a taxa de juros que está atual do mercado. Lembrando sempre que o produto parado no armazém, ele está perdendo o valor. Então, de acordo com a taxa de juros, ele está sendo desvalorizado. Por isso que a gente tem que ter um armazém eficiente, eficaz, que consiga movimentar o mais rápido possível essas mercadorias. Então, a gente faz esse cálculo para fazer essa verificação, né? E aí eu tenho o custo de depreciação, que vai ser também a quantidade de pallets vezes o valor do pallet menos o seu valor residual. O que é o valor residual? É o valor que o pallet representa fora do seu preço de custo, né? Então, ele é um valor, vamos dizer assim, que realmente ele vale, né? Então, se eu paguei um pallet lá R$5, mas o valor que realmente ele vale é R$2, como se fosse a preço de custo. Então, é o valor que efetivamente tem, que vale aquele produto, tá? Então, eu vou fazer a continha primeiro. Nesse caso aqui, primeiro eu faço o que está dentro dos parênteses, ou seja, eu vou fazer o valor do pallet menos o valor residual. Depois eu vou multiplicar pela quantidade de pallets. Depois eu divido pela vida útil, tá? Então, nessa ordem. Então, primeiro eu vou fazer o que está dentro dos parênteses, vou fazer a subtração, depois eu vou multiplicar, depois eu vou fazer a divisão, nessa ordem,
ok? Isso aqui é desse custo de depreciação aqui que nós estamos falando. Aí nós temos, então, no custo de acondicionamento, é tudo que eu utilizo para acondicionar os meus produtos dentro do armazém, né? Então, se eu utilizo uma caixa, se eu utilizo um pallet, se eu utilizo um rack, depende da estrutura, né? O aluguel, se é local próprio, então o imposto do IPVA, do IPTU. Então, tudo isso entra no custo com acondicionamento. O custo com movimentação é tudo que envolve a movimentação dos produtos dentro do armazém. Então, o pessoal que trabalha nesse local, nesse centro de distribuição, nesse armazém, a folha de pagamento deles vai entrar como esse custo de movimentação. O custo com empilhadeiras ou outros tipos de equipamentos também entram nesse custo de movimentação, tá? No exemplo que eu vou dar para vocês, a gente vai pensar só no custo com pessoal e custo com empilhadeira, para a gente conseguir compreender. Então, aqui a fórmula do custo de movimentação é igual a do custo de pallet. O que vai trocar, ao invés de ser pallet, a gente vai falar sobre empilhadeira, tá? Então, quantidade de empilhadeira vezes o custo de empilhadeira vezes a taxa de juros do mercado. Nessa fórmula, eu encontro o custo de oportunidade dos ativos da movimentação. E o custo de depreciação é a mesma coisa. Eu vou fazer o que está dentro dos parênteses, então vou fazer lá o valor de aquisição da empilhadeira menos o valor residual. Depois eu vou multiplicar pela quantidade de empilhadeira, depois eu faço a divisão. Então, primeiro eu vou fazer essa primeira continha aqui, faço isso aqui primeiro. O resultado eu vou multiplicar pela quantidade de empilhadeira, o resultado vou dividir pela vida útil da empilhadeira. O do acondicionamento, a fórmula é a mesma, só que ao invés de a gente falar de empilhadeira, a gente está falando com pallets, tá? Vamos ver um exemplo? Aqui, nós estamos falando um pouquinho da armazenagem de cada produto. Lá a gente está falando num contexto geral, né, do armazém, do acondicionamento total de itens que tem dentro do armazém e dos equipamentos de movimentação e pessoal no armazém geral. Aqui, essa fórmula é o custo de armazenagem de cada produto. Então, eu consigo ver quanto custa cada tipo de produto. Então, por exemplo, se eu tenho lá produto, eu tenho, sei lá, leite e chocolate e papel higiênico, por exemplo. Eu consigo fazer a determinação de quanto custa a armazenagem de cada desses produtos com essa formulinha aqui. Então, como que eu vou utilizar? Eu preciso ter a quantidade de material que é estocado, que representa a letra Q. Vou dividir por 2, tá? Que é dentro da fórmula. Depois, então, vou fazer primeiro essa parte aqui de divisão, tá dentro dos parênteses. Então, a quantidade de material estocado dividido por 2. Depois, eu vou multiplicar pelo tempo de acondicionamento daquele produto, ou seja, o tempo que ele fica armazenado, é o tempo médio, né? A estimativa que fica parado no armazém, vezes o preço desse produto, vezes a taxa de armazenagem. A taxa de armazenagem, ela tem várias taxas embutidas. Aqui a gente vai dar um valor único para facilitar a compreensão, tá bom? E aí a gente consegue encontrar quanto custa a armazenagem de cada tipo de produto. Então vamos para um exemplo. Então aqui eu dei todas as informações, falei quanto que é o aluguel da empresa, quanto que é o custo total de funcionários do armazém, quantos pallets tem no total dentro da empresa, ó, no caso são 2.000, cada pallet custa R$10, o seu valor residual é 50% do valor de aquisição, então no caso aqui ó, é R$10, o valor residual do pallet vai ser R$5, tá? 50% de 10 é R$5. Então, aqui, ó, o valor residual vai ser R$5. A vida útil do pallet são 6 meses. Pode ter variação, pode ser 4 meses, 3 meses. É dentro dessa faixa, 5 meses. Aí nós temos os dados de... Então, aqui tudo, ó, todos esses itens que estão em amarelinho
são os dados que eu vou utilizar para fazer o cálculo do custo com acondicionamento. Então, aqui, ó, tudo custo com acondicionamento. Acondicionamento. Tá? Aí, os de baixo aqui são os custos, são os dados para a gente fazer o cálculo do custo com movimentação. Então, são 4 unidades de empilhadeira. Cada empilhadeira custa R$30.000. No valor residual dela, são 45% desse valor. Então, aqui, ó, o valor residual da empilhadeira, a gente falou que é 45%. Então, no caso aqui, 45% de 30.000 vai dar, acho que 13.500, tá? Então, depois, só fazer a continha disso aí. Aí, nós temos lá a vida útil da empilhadeira, são 48 meses. E aí, a taxa de juros do mercado, nós vamos utilizar tanto para a empilhadeira quanto para o pallet, que é 1,5% ao mês. AM significa ao mês, tá? Ao mês. Então, a gente tem esses dados. Percebam que a vida útil é em meses, a taxa é ao mês, a vida útil do pallet é em meses. Então, estamos trabalhando com a mesma medida. Se a taxa tivesse ao ano, a gente tem que transformar em meses, tá? Então, sempre quando vai fazer a apuração de custos, geralmente a gente faz a apuração mensal, tá bom? Então, essas são todas as informações, vamos fazer os cálculos. Então, aqui a gente tem o custo de oportunidade do ativo de acondicionamento. Então, vamos trabalhar com os dados do pallet, de acondicionar o produto. Então, a formulinha é quantidade de pallet, 2.000 unidades, vezes o seu preço, que é R$10, vezes a taxa de juros, 1,5% ao mês. Então, 2.000 vezes 10, depois vezes 1,5%. Então, deu R$300. Então, esse custo de oportunidade é de R$300. O custo de depreciação dos pallets, né, do ativo de acondicionamento, primeiro a gente faz a continha aqui, ó, 10 menos, no caso aqui, né, 10 vezes 50%, que eu falei que o valor residual do pallet é 50% do valor dele. Então, vai ser 10 menos 5, vai dar 5. Então, vou fazer 2.000 vezes R$5. Depois, eu vou dividir por 6 meses. Aí, eu divido por 6 meses, o resultado, 1.666,66. Aí, nós vamos achar agora o custo com oportunidade do ativo de movimentação, ou seja, todos os dados relacionados à empilhadeira. A continha é praticamente a mesma que a anterior. Quantidade de empilhadeira vezes o seu custo, né, o seu valor, vezes a taxa de juros. Então, esse custo de oportunidade vai ser de R$1.800. O custo de depreciação das empilhadeiras vai ser 30.000 menos vezes 45% do valor. Então, vai ser, no caso aqui, a gente vai ter lá 30.000 menos o 13.500, né, que eu falei que vai ser os 45%. Depois eu multiplico por 4 empilhadeiras, depois eu faço a divisão por 48 meses, tá? Aí eu vou chegar ao valor de R$1.375. Aí aqui eu lancei todos os dados. Então, eu lancei o aluguel, custo com funcionários, esses aqui eu só copiei, transcrevi para cá. E lancei os valores que a gente encontrou. Então, no caso aqui, para 2.000 pallets que eu tenho no meu armazém, 4 empilhadeiras, e esse pessoal com essa folha de pagamento e o aluguel, eu vou ter um custo total de armazenagem mensal de R$145.641,66. Então, a gente consegue fazer esta apuração. Vamos pensar aqui que é o custo de armazenagem unitário, tá? Então, pensando num produto específico. Então, vamos pensar que eu tenho 100.000 unidades em estoque de um único produto
ele tem o seu preço de R$ 55,00 e ele fica armazenado numa média de 4 meses no armazém até chegar ao destino final. E aí eu quero saber quanto que ele custa para o armazém. Então eu vou fazer lá a continha. Vou pegar a quantidade, que é 100.000 unidades, vou dividir por 2. Depois eu vou multiplicar por 4 meses, que é o tempo de acondicionamento, vezes o preço unitário, vezes a taxa de juros. Eu não coloquei aqui no exercício, mas a gente está considerando a taxa de juros do exemplo anterior, que era 1,5% ao mês, tá? Aqui é ao mês. E aí nós temos o custo de armazenagem. Então, para eu acondicionar esse produto que tem 100.000 unidades, que fica no meu armazém, e ele fica no mínimo 4 meses acondicionados, isso aí vai custar para mim R$ 165.000. Então, quando vai fazer, se é um armazém, por exemplo, alugado, eu tenho que fazer esse cálculo de custos para repassar esse valor, né? Para poder cobrar um valor a mais para ter uma lucratividade aí dentro do armazém. Certo? É isso, pessoal. Agora eu vou disponibilizar uma atividade relacionada a esse custo de armazenagem para ser feito. Até mais!